deputado no seu estado do Maranhão. Ele que é um deputado atuante e que, com certeza, faz um balanço da sua recente viagem àquele estado da federação. O deputado Isalci falará por 5 minutos e terá ainda direito a mais 6 minutos como comunicação de liderança. Vossa Excelência, portanto, dispõe de 11 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o assunto que trato hoje dessa tribuna é um assunto, diria, de muita gravidade, talvez até gravíssima. Mas eu estou aproveitando para ligar. Quando cheguei a essa casa e sabendo que uma das minhas obrigações era fiscalizar também o Executivo, isso é papel do deputado, eu solicitei, através de requerimentos, informações ao Ministério dos Esportes e também ao Ministério da Justiça. E, evidentemente, que ainda tem outros requerimentos que fiz ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Turismo, vários outros requerimentos que julguei importante fiscalizar. Mas, para minha surpresa, eu fiz algumas indagações ao Ministério dos Esportes e recebi as informações solicitadas com relação aos recursos do segundo tempo, um programa maravilhoso que tem no nosso país, destinado às crianças na área do esporte. E solicitei algumas informações, então, com relação a convênios celebrados com o Distrito Federal. E aí, pasmem, senhores parlamentares, os 20 requerimentos, as 20 informações que solicitei do Ministério do Esporte, com relação ao segundo tempo, está aqui o resultado. Convênio número 1 de número 007 de 2006, Instituto de Cooperação e Desenvolvimento Humano, dirigente Abial Florentina, análise do aspecto técnico, prestação de contas, reprovado. Convênio 115 de 2008, Instituto Proação, este aqui ainda está em análise, 2008. Convênio 2011, Associação João Dias de Kung Fu Esportes, prestação de contas, reprovado. Igreja Batista Gera Vida Internacional, responsável Davi Alves, reprovado. Associação Cultural Desportiva, prestação de conta, reprovado. Sindicatos de clubes e entidades de classe, prestação de contas, reprovado. Sindicato Instituto Brasileiro Amigos da Vida, prestação de contas, reprovado. Federação Brasiliense de Kung Fu, João Dias Ferreira, prestação de contas, reprovado. Associação Positiva de Brasília, Centro Comunitário Imaculada Conceição, Associação Comunitária da Saúde, todos com prestação de contas reprovadas. Mas aí, senhor presidente, como eu disse aqui, mais um, Instituto de Tecnologia Aplicada à Educação Novo Horizonte, guarde esse nome, Novo Horizonte, reprovado. E aqui, aquilo que eu disse no plenário, a ONG Cataventos Juventude e Cidadania, de propriedade do primeiro-ministro, secretário de governo Paulo Tadeu. Está aqui, prestação de contas, reprovado. Ou seja, todos os recursos repassados para essas entidades, a prestação de contas foram rejeitadas e reprovadas. Todos. Por isso que em Brasília nós não temos praticamente mais nada do segundo tempo. Mas fiz em função disso, senhor presidente, e aí a coisa fica mais grave ainda, um requerimento ao Ministério da Justiça. E diz aqui no requerimento, com fundamento na Constituição, a Constituição nos garante, como parlamentar, solicitar informações de ministros de Estado. E diz que é crime de responsabilidade, se em 30 dias
o ministro ou a autoridade não responder o requerimento. Então eu fiz aqui o requerimento 564 no dia 10 de maio de 2011. Aqui o requerimento, com fundamento no artigo 50, dirigido então ao ministro da Justiça, e digo assim: que sejam solicitados ao excelentíssimo senhor ministro da Justiça, bem como cópia do inquérito da Polícia Federal, na apuração de desvio de dinheiro público do Ministério dos Esportes, através do segundo tempo, desbaratado pela Polícia Civil do Distrito Federal, na denominação Operação Shaolin, que aponta inclusive o provável envolvimento do senhor Agnello dos Santos Queiroz Filho no esquema. E aí eu solicito algumas respostas a alguns questionamentos. Eu pergunto se o senhor Agnello foi indiciado pela Polícia Federal e se houve participação dele no esquema de desvio de dinheiro do Ministério do Esporte. Pergunto também se foi citado em depoimento por testemunhas, apontando como partícipe do esquema de desvio do recurso do Ministério do Esporte. Pergunto ainda se o senhor Agnello foi denunciado pelo Ministério Público Federal, se apurou-se da Operação Shaolin o desvio de recurso público, e se positivo, qual o valor do prejuízo causado ao erário público, se houve convivência dos funcionários públicos na fraude. Perguntei também qual o modus operandi quem eram os integrantes dessas fraudes, e eu fiz isso, senhor presidente, baseado em vários artigos da revista Veja, da revista Época, da Folha de São Paulo, do Estadão, do Correio Brasiliense, divulgados à época, e anexei cópia das reportagens relacionadas a isso. E agora, com a resposta do Ministério do Esporte, que todos esses convênios foram rejeitados às suas contas, para minha surpresa, recebi no dia 26 de maio dessa presidência um ofício da nossa vice-presidente Rose de Freitas, dizendo que o nosso requerimento foi aprovado e que foi encaminhado ao Ministério da Justiça. Para minha surpresa, veio então, no dia 7 de julho, agora, a resposta do Ministério da Justiça. E para minha decepção, o requerimento, a resposta veio nos seguintes termos: informo o requerimento 564, impetrado pelo senhor deputado Exalci, solicita informações sobre o atual andamento do inquérito policial 707 de 2010, que visa apurar fatos narrados na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra a FEBRAC, Federação Brasiliense de Kung Fu, e João Dias Ferreira, em fase da constatação de irregularidade da execução do convênio. Está aqui o comprovante que houve, de fato, irregularidade dos dois convênios, tanto na Associação João Dias de Kung Fu, quanto da Federação Brasiliense de Kung Fu. Em resposta, informo que o presente inquérito foi instaurado em 9 de junho de 2010, por meio de portaria. Saliento que as informações continuam em andamento, seguindo uma ordem lógica, e deixo de prestar informações mais detalhadas, já que tal fato, além de fazer descumprir a norma do artigo 20 do CPP, poderia ainda atrapalhar as investigações. Finalmente, esclareço que o inquérito em questão tramita de forma regular, seguindo uma ordem lógica de investigação. Ora, quando solicitei a informação, eu fiz questão de colocar no ofício, no requerimento, a seguinte observação: caso o referido documento ou a informação seja remetido com a chancela de sigiloso, que seja feita a exibição apenas a este requerente, aplicando o disposto do artigo 98 do Regimento Interno. O artigo 98 do Regimento Interno dessa Casa diz que quando as informações confidenciais solicitadas, o ministro, no caso aqui o ministro da Justiça, deveria apresentar o projeto, todo o processo ao presidente da Casa. E esse presidente, então, chama o deputado e, em conjuntos, fazem a leitura do documento. Então, já estava previsto neste requerimento
essa situação alegada pelo Ministério da Justiça, que trata de assunto sigiloso, mas a Constituição nos garante. Fiz agora, então, novamente, no dia 13 de julho, um requerimento oficial à mesa diretora, cobrando do presidente a resposta do Ministério da Justiça. E, numa reunião de líderes que tive a oportunidade de participar, também solicitei aos líderes, e em especial ao presidente dessa casa, que providenciasse a resposta imediata dessas perguntas que fiz. Caso não consiga, porque nós já estamos em setembro, entrarei com a representação do Ministério Público com relação a este ofício solicitado para essa casa, já que a Constituição nos garante a resposta de todas as autoridades constituídas do governo federal. E falo isso, senhor presidente, porque não sei por que a mídia não dá uma linha sequer sobre o assunto, mas se entrarem nos blogs conhecidos dessa cidade, todos os dias, inclusive ontem, tratam deste assunto. É um assunto que Brasília precisa saber. Temos que esclarecer definitivamente esses desvios, que foram milhões e milhões desviados do Ministério do Esporte e também do Ministério do Turismo e do Ministério da Ciência e Tecnologia. E eu quero exatamente, e vou apurar cada centavo, para que Brasília não seja mais prejudicada, como foi com o Fundo de Amparo ao Trabalhador e agora também com os recursos do segundo tempo. Então, senhor presidente, tenho ainda centenas de artigos falando sobre isso nos últimos meses, mas deixo para outra oportunidade, porque quero receber a resposta do Ministério da Justiça. E quero, para finalizar, somente solidarizar com o PDT, que a partir de hoje, em função de uma decisão de ontem da executiva do PDT, deixa a base deste governo do Distrito Federal, que não tem nenhuma consideração com as pessoas que têm compromisso com essa cidade, com as pessoas que estão preocupadas com os programas de governo, com os programas de Estado, que a cada dia este governo vem destruindo aquilo que foi construído durante muito tempo. Muito obrigado, senhor presidente.